Olá, sejam bem-vindos ao Café com Segurança. Todas as sextas-feiras, às 7h15, horário de Brasília, temos um encontro marcado para o compartilhamento solidário de conhecimentos entre os melhores profissionais relacionados com a segurança e a saúde do trabalhador. Na contribuição com os melhores temas da atualidade, um belo café com Iva Bela. Hoje nós vamos estar falando de um assunto bem interessante, o uso de EPI, né? Temos uma norma regulamentadora que fala somente do uso de EPI e, assim, é de extrema importância saber utilizar o EPI correto, saber escolher, né? Então, hoje a gente vai estar falando sobre essa diferenciação entre certificação e certificado de aprovação, um tema bem polêmico. Então, nos ajude a compartilhar essa live, fazer com que chegue a demais profissionais, porque esse é um assunto que não é comum ser comentado no dia a dia. Hoje nós temos aqui esse convidado com expertise enorme, né? Ele que faz parte de um grupo de estudos, né? de uma grande universidade no Brasil, da USP. Né? Ele tem total autoridade para estar falando do assunto. E ele dispôs do seu tempo para estar aqui conosco nessa manhã, transmitindo conhecimento. Antes de mais nada, querido Márcio, eu gostaria que você se apresentasse, a casa é sua, né? Fale para a gente quem é o Márcio, quem é esse profissional que se dispôs a estar aqui conosco nesta manhã de sexta-feira, transmitindo conhecimento. Bom, vamos lá. Bom dia, Isabela. Me ouve bem? Ouço. Então tá, já. Bom, primeiramente quero agradecer você por essa oportunidade, né? De estar participando aqui. Como você disse, é um desafio aí para a maioria no pós-feriado, mas estamos aqui pela segurança, estamos aqui, né? Bom, eu, como você já disse, trabalho na Universidade de São Paulo desde 1995. Eu tenho uma formação técnica na área de eletrônica, né? E depois tenho formação em tecnologia na área de eletrônica também. E dentro dessa área fui parar na Universidade de São Paulo. Lá fiz pós-graduação lato sensu, depois fiz mestrado, doutorado, voltado a desenvolvimento, sempre na área normativa, na área de ensaios. Né? E em 2012 eu recebi um convite para sair um pouco da minha área e entrar para a área de altas potências, coordenando o projeto do Laboratório Brasileiro de Arco Elétrico. Né? Esse convite foi feito pelo professor Hildo Sauer, que na época era nosso diretor, e vários entusiastas dessa área aí motivaram esse projeto. Né? Entre eles eu sempre destaco o nosso amigo do Sindicato dos Engenheiros Eletricistas de São Paulo, Manuel Teixeira, a nossa colega de Petrobras, que participou ativamente do projeto, Elizabeth Guimarães, e também vários colegas da universidade e da Petrobras, né? Mas também atuou bastante apoiando o projeto desde o início, né? Onde nós fomos conhecer os laboratórios internacionais, a nossa colega Maria do Carmo Tis, da Westex, né? Que é um fornecedor importante de material têxtil para EPI contra arco elétrico. Então, com esse trabalho, eu me aproximei, então, dessa área de SST, mais do que já havia no passado. E a minha área dentro da universidade, né, é uma área totalmente voltada à questão normativa, né, de ensaios e equipamentos médicos, né, e hoje também atuando como pesquisador associado na área de equipamentos de proteção individual para o setor elétrico. Né. Na área de proteção radiológica já atuei também no passado, né, em equipamento de proteção individual, hoje não mais, né.
E nesse caminho dentro da universidade, eu acabei também com a conexão aí com as normas nacionais e internacionais, eu acabei integrando aí o grupo em 2008, né, um pouco antes de 2008, o grupo de especialistas da IEC na área também de equipamentos médicos naquela época, e adiante em 2013 na área de equipamentos de proteção individual. E estou lá representando o Brasil até hoje, né, como o que nós chamamos lá de delegado brasileiro, né, não tem nada a ver com delegado exatamente, né, seriam os especialistas brasileiros, como vários outros colegas da universidade e também dos grupos aí da ABNT, que também faço parte e hoje, inclusive, coordeno a área de térmicos na ABNT no CB32. Então, essa trajetória é de mais de 25 anos de USP, né, sempre com foco mais em pesquisa, mas tentando criar laboratórios que não existem em outros lugares, principalmente no Brasil ou América do Sul. É o caso do laboratório nosso de equipamentos radiológicos, que só existe na Universidade de São Paulo, no IEE. Né? O IEE tem essa característica, né, de ter atividades que não existem em outros lugares. E quando elas começam a migrar para outros lugares, começam a ter interesse no setor, do setor produtivo, principalmente, aí nós vamos migrando para outras áreas também, entrando em outras novidades. Esse é o caso específico desse laboratório de arco elétrico, né, que foi inaugurado aí há cerca de 7 anos atrás e que está sempre em alta, né, até hoje, um laboratório muito, muito importante. Ok, muito bom, excelente, doutor Marcos. Doutor Marcos, eu gostaria que nesse momento o senhor fizesse uma contextualização, porque a nossa audiência ela é tanto de profissionais da área do trabalho, quanto de empresários, empreendedores que nos acompanham para tirar dúvidas. Então, assim, nesse momento a gente precisa fazer um nivelamento. O que é um EPI? Né? Eu sei que a maioria da segurança não tem uma dúvida em relação a isso, mas para os empreendedores, para quem está começando na área, né, a gente precisa dessa contextualização. O que é um EPI? Qual é a sua importância para o trabalhador? Faça um nivelamento para a gente e depois para a gente entrar mais nessa questão específica, né, sobre a certificação, sobre a certificado de aprovação. Tá legal. O EPI é o equipamento de proteção individual, né? Ele, como o próprio nome já diz, né, é para proteção de um indivíduo, né? E ele está dentro, sempre, ele é pensado dentro de uma hierarquia de segurança. Então, normalmente se fala no EPI como última barreira de segurança, de fato né? Mas nem por isso ele é o menos importante no processo de gerenciamento de risco, que hoje está se tornando, com a nova edição da NR1, agora é 2022, a palavra do momento, né? A análise de gerenciamento de risco, PGR. Né? Então, dentro dessa hierarquia, onde você tenta eliminar o risco, substituir, tomar decisões, medidas administrativas, identificações, etc., o EPI ele é colocado como a base, como última barreira. Né? A NFPA 70E, que é uma norma de segurança norte-americana voltada à questão de efeitos térmicos, né? E também de efeitos de choque elétrico, é quase que aí a nossa, uma NR10 já com um pouco mais de corpo, né? Um pouco mais de história. Ela trazia, inclusive, essa estrutura de pirâmide, que alguns colocavam essa pirâmide em ponta cabeça, né? Colocando o EPI lá embaixo, né? Mas, na verdade, então, ele funciona como essa última proteção, ou seja, quando todos os meios falharem ou quando todos os meios não cumprirem o seu papel de proteção, então são as proteções intrínsecas dos equipamentos, as proteções que estão nos procedimentos, né, de segurança, as proteções que estão nas medidas administrativas,
e todo o EPC, né, o equipamento de proteção coletiva, também não entrar. Então, o EPI é quem vai fazer essa proteção, né? No caso aí do isolantes elétricos, nós temos aí as conhecidas luvas de isolação, por exemplo, né? Que vão fazer essa proteção no trabalho sob tensão contra a condução da corrente elétrica no corpo do trabalhador. No caso da radiologia, como eu disse, né, quando é necessário a presença de um operador próximo ao equipamento, né, elas vão tentar minimizar os efeitos da radiação, tentando blindar ou de alguma forma atenuar a radiação ionizante. E no nosso caso, né, que é a questão térmica, muitas vezes o EPI é confundido, né, ele é tratado como uniforme, então ele não é um uniforme, ele é um equipamento. Por ser uma vestimenta, acaba sendo tratado como uniforme. Existem vestimentas, inclusive, com grande nível de conforto, algumas até com a questão de design visual muito bonitas, né? Então, as pessoas acabam utilizando aquilo de forma incorreta, né? Tratam realmente como uniforme, e isso é uma visão que não é adequada, né? Nós vamos falar mais sobre isso. Então, esse EPI contra os efeitos térmicos de arcos elétricos, né? Ele é realmente elaborado na forma de uma vestimenta, né? Existem outras partes, né? Da proteção da face, da proteção das mãos, né? Mas ele não pode ser confundido com o uniforme. E o papel dele é essa última barreira. Só que, ao invés de proteger contra o choque elétrico, que é algo que ocorre comumente aí nos trabalhos com eletricidade, quando as outras medidas falham, como a gente disse, ele ocorre na forma, né, o arco elétrico ocorre na forma aí de uma explosão, de um efeito térmico de alta intensidade normalmente, né? E esse EPI vai criar essa barreira, essa última barreira, para que não ocorra o propósito de todos eles, né, inclusive até por definição normativa, é para que não ocorra queimadura de segundo grau ou terceiro grau, que seria até pior, no trabalhador nesse evento aí adverso. Então, ele é realmente vestido, né, colocado sobre as partes do corpo, mas ele não é um uniforme, ele é um equipamento de proteção individual. Legal. Doutor Márcio, temos um participante aqui, ok, que falou que nós estamos com retorno, né, com microfonia. Gente, essa live vai ficar gravada, esse assunto é um assunto interessante, um assunto que nós devemos ter o conhecimento. Temos aqui alguém, né, com total expertise para estar falando sobre o assunto. Eu sei que hoje é um desafio fazer uma live, né? Mas como o nosso comprometimento com o nosso público é de estar aqui toda sexta-feira, doutor Márcio, tomando café com segurança. E para mim é uma honra nessa sexta-feira, né? Uma manhã nublada aqui em Salvador, chuvosa. Você aí em São Paulo, né? E a gente tomando esse café com segurança. Para mim é uma honra ter você aqui, né? Alguém com tamanha experiência, né, na área, tomando um café aqui comigo e com toda a nossa audiência. Doutor Márcio, essa live vai ficar gravada aqui na nossa página, então, assim, vai ter um alcance muito grande. Hoje é um feriado, né? As pessoas costumam dormir. É um feriado prolongado, né? O feriado foi ontem, mas normalmente no Brasil importa-se a sexta-feira. Mas essa live vai ficar gravada aqui na minha página. Caso o senhor queira, pode ficar na sua página também, né? A plataforma nos dá essa possibilidade. Então, assim, vamos dar o senhor já está dando um show aqui, né? De transmitir o conhecimento. E vamos prosseguir. Você que já está aqui conosco, temos aqui o Johan, o Maicon, outras pessoas aqui, que eu creio que é também da sua audiência. Seja bem-vindo a essa página. Essa página é justamente para isso. O Café com Segurança ele acontece toda sexta-feira, às 7h15 da manhã. É um horário que a gente está aqui, né, tomando um cafezinho, preparando para ir trabalhar, o último dia da semana, e o Café com Segurança ele tem esse intuito de dar essa injeção de ânimo. Te agradeço, doutor Márcio, de estar aqui. Vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo.
né? E agora a gente vai falar um pouquinho o que precisa levar em conta ao escolher um EPI, né? O que um profissional de segurança do trabalho precisa ficar atento ao indicar um EPI, o que o empresário, né, o empregador precisa ficar atento, né, quando receber essa indicação, se está fazendo, né, a aquisição do equipamento correto. Contextualiza um pouquinho para a gente sobre isso, doutor Márcio. Vamos lá. Bom, aí tá nublado, aqui você tá vendo que tá um solzão. Tá nublado. Tá praia em Salvador, né? Muita chuva. Eu tô aqui no interior de São Paulo, né? Aqui é Araçoiaba da Serra. Uau, que legal. Ao lado da cidade de Sorocaba, que é a minha cidade natal. Bom, essa pergunta, ela é complexa, né? Ela vai longe. Essa questão da microfonia eu estou desligando aqui no momento que eu não falo, porque eu acho que é o meu microfone que está reverberando. Bom, existe um processo para a escolha do EPI, né? Esse processo ele é complexo, não é simples assim nós tentarmos resumi-lo, porque ele realmente é complexo. E hoje já não se fala mais na simples seleção, né? Fala-se no desenvolvimento da proteção, porque existe toda uma etapa de questão de seletividade, segurança, né? Que os vários colegas especialistas nisso, inclusive eu tenho tido mais contato com esses colegas na BNT, né? Vários deles. Existe esse processo de proteção e seletividade, depois existe o processo do cálculo da energia incidente em si, né? Ou da classificação do equipamento. Então, aí já existe uma primeira confusão no Brasil, né? Porque a base disso é essa norma que a gente já falou dela há pouco, NFPA 70E, onde ela dá dois caminhos da escolha da proteção, né? Ou seja, na verdade, da caracterização do equipamento com relação ao arco elétrico, que é a primeira etapa. Um caminho é o caminho do cálculo de energia incidente, né? E o outro caminho é o caminho de classificação de equipamento segundo níveis de proteção, segundo categorias de proteção. Então, o que no Brasil o pessoal mistura tudo isso, né? E faz uma grande confusão. Então, a NFPA deixa muito claro que ou você segue um caminho ou segue outro. E existe aí uma recursividade de caminhos. Quando você chega até um determinado ponto, isso não dá certo, tá? Mas isso é um assunto realmente profundo, né? Não dá para ser muito simplificado aqui. Mas só deixando claro, então, que existem dois caminhos, segundo a NFPA 70E, né? E o mais comum deles que está se tornando mais comum, é o uso do cálculo de energia incidente. No entanto, as pessoas ainda encaram o EPI, mesmo utilizando a metodologia da energia incidente, como categoria. Então, eu preciso para uma determinada energia, eu quero categoria tal. Não, esse conceito é errado, né? Mas ele ainda existe no Brasil, né? Eu converso com os colegas da América do Norte, eles sabem, né, que principalmente os fabricantes da América do Norte, ou mesmo os laboratórios, né, o laboratório que eu tenho contato, só existem 4 laboratórios desses no mundo, né? Aqui no Brasil, Canadá, Espanha e Suíça. E são esses só. E principalmente os colegas da América do Norte, no Canadá, entendem também que o Brasil faz essa confusão, né? Então, mistura a categoria com o cálculo de energia incidente. E esses conceitos, eles não são... eles vão acabar convergindo, mas eles não são a mesma coisa. Então, esse é um primeiro ponto. Os comitês de estudo da IEC e a gente aqui no Brasil também na BNT, a gente tem tentado trabalhar a questão que faz parte desse desenvolvimento da proteção de seleção, uso e cuidados, né? E por fim a disposição do material, ou seja, quando está na hora de descartar esse EPI, né? Aposentá-lo.
Então, essa etapa da seleção, ela vai envolver basicamente a escolha desses dois caminhos, onde a IEC já descarta essa questão de níveis de proteção, né, de categoria que o pessoal fala, né? Ah, o meu EPI tem que ser categoria 2, né? O meu tem que ser 3 ou 4. Então, não se trabalha dessa forma na IEC, se trabalha com níveis de energia incidente calculados. Né? Então, para desfazer essa confusão, que eu sei que os europeus também perceberam que essa confusão existe, eles já descartam isso. Então, nessa normativa IEC que está nascendo agora, junto com a que a gente está desenvolvendo no Brasil, você não tem escolha por categoria. Então, parte-se para aquilo que é mais comum, calcular os níveis de energia incidente do equipamento, né? E aí sim, com base nisso, fazer a seleção. Na etapa da seleção, existe muita, vamos dizer assim, existem muitos processos, entre eles experimentação, alguns casos, a questão de auditoria do EPI, né? E uma série de outros assuntos relacionados, né, que já são abordados dentro da IEC, tá? E que a NFPA também trata em várias etapas, né? No uso, existe uma série de cuidados, né? Como eu disse, não é um uniforme, então é um EPI, então você tem que colocar ele da forma adequada. Não adianta utilizar um EPI com gola aberta, não adianta utilizar o EPI com uma camiseta por baixo que é inflamável, né? Não adianta utilizar camisa por fora da calça ou mal abotoada, né? E aí existe uma série de detalhes. Não adianta andar com as mangas abertas, né? Proteção facial, existe também uma série de detalhes, né? Então, tudo isso tem como base hoje, né, a NFPA 70E, a única norma publicada que é a base disso. E está nascendo na IEC um guia, né, em forma de relatório técnico, né, de technical report, que a gente chama, e em paralelo está nascendo na ABNT, junto com o CB3, né, um grupo lá de especialistas, dentro de uma norma que vai envolver desde o cálculo de energia incidente até essa seleção e uso, essas mesmas etapas para o desenvolvimento da proteção. Então, deve-se seguir uma série de requisitos, né? E um ponto importante é que no processo de desenvolvimento, né, assim como está escrito na NFPA 70E, ou na norma de cálculo de energia incidente para ambiente industrial, E3E1584, e também nas nossas NRs, né, você deve estar revendo o seu PGR, né, dentro de uma periodicidade mínima. Então, se você alterou uma proteção que te conferiu um tempo menor ou que te conferiu um tempo maior, o que é perigoso, né? Se você alterou distâncias de trabalho ou equipamentos de manobra à distância, você deve revisar essa sua seleção se ela foi adequada. Então, isso está em constante atualização, né? Então, é um processo que ele é realmente complexo, né? A gente trata isso bastante, o pessoal tem muita dúvida com relação a isso. E o interessante é você tentar, né? Isso a gente sabe que nem sempre é possível, é tentar fazer o desenvolvimento da proteção já com o seu fornecedor, para ele entender também a sua atividade, né? Então não é igual você comprar uma roupa na loja, não vestir, usar, é diferente, né? E alguns fornecedores têm essa aproximação, isso eu vejo, né? Que eles têm essa aproximação com o usuário, porque no final isso aí salva realmente muitas vidas. Então, esse papel aí de aproximação do usuário com o seu fornecedor para desenvolver esse projeto, né, da vestimenta, que é o projeto de um equipamento, não é um design de uma roupa, é um projeto de um equipamento. Então, ele é muito importante. Doutor Márcio. Então, assim, percebo que uma live somente é insuficiente para estar transmitindo tanto conhecimento que o senhor tem, né, adquirido aí em toda a sua carreira.
E, assim, para mim está sendo um aprendizado. Para mim, já teve pontos novos aí que eu, como profissional de segurança e saúde no trabalho, eu não sabia, né? Então, assim, indicar o EPI vai muito além de chegar numa loja e fazer a aquisição, né? Então, isso daí, na maioria das vezes, a gente negligencia, acha que só é indicar e está tudo bem, mas não é bem por aí. Por isso a ideia, né, de trazer aqui para o programa Café com Segurança, porque, assim, é de grande relevância. O conhecimento que você tem é um conhecimento que nós profissionais precisamos, né? Então, inclusive, quando o doutor Márcio, gente, ele, posso dizer assim, que ele é meu amigo, né? Então, quando a gente se conheceu, eu disse para ele, falei, como é que um profissional como você não está nas redes sociais? Né? Então, assim, é tanto conhecimento, nós passamos quase um dia inteiro conversando, e toda hora que a gente conversava era de um assunto novo, e eu ficava pensando comigo, meu Deus, como o mundo precisa saber desse conhecimento, como o mundo da segurança do trabalho precisa ter acesso a esse conhecimento, né? E aí eu já convidei ele para o Café com Segurança, ele não hesitou o convite, apesar de ainda estar familiarizando, né, com essa questão de redes sociais, mas, assim, vocês não fazem ideia de quanto conhecimento esse profissional tem. Aqui é só um pouquinho, né? 1% de tudo que ele tem aí de conhecimento. E assim, doutor Márcio, nós temos aqui uma pergunta do Johan, ele também que é desculpa, um amante da segurança do trabalho, né? E ele perguntou aqui o seguinte, ele também tem um programa no Instagram, toda quarta-feira, de estar ali transmitindo conhecimento, ele é membro da AEST-PB, né? Então, assim, está bem engajado aí nas causas do Abril Verde, tem um time aí da Paraíba que o pessoal está tocando terror na terra, literalmente, nesse Abril Verde. Inclusive, são participantes assíduos aqui no Café com Segurança, mas creio que hoje eles devem ter esticado ontem até mais tarde, estão dormindo, mas eles vão assistir essa live que vai ficar gravada. E ele está perguntando o seguinte, o Johan Barbosa. Pergunta como o empregador deve atuar na seguinte situação. O empregador comprou uma grande quantidade de EPIs e durante o ano ele descobriu que o CA venceu. Nesse caso, o que ele deve fazer? Como deve proceder? Essa pergunta para o Ministério do Trabalho, né? Mas o equipamento com CA vencido ele não pode ser utilizado, né? Então, aí é questão de legislação, é lei, né? Se você está usando um material com certificado de aprovação vencido, você está na ilegalidade. Isso foi até um tema recente, eu não me lembro em qual reunião que eu estava, que uma pessoa do Ministério do Trabalho colocou isso com uma certa firmeza. Então, o CA vencido, e que existe essa questão que quando você adquiriu, o CA era válido, né? E aí, durante o uso, ou durante a implementação no trabalho, aquele CA venceu, mas quando eu comprei ele era válido. E aí existe uma sobreposição de validade do equipamento, né, estabelecido pelo fabricante do equipamento, com validade do certificado de aprovação, né? Essa realmente é uma pergunta mais para o Ministério do Trabalho do que para nós aqui da área de pesquisa, de especificação. Eu acredito que até é possível desde que ele esteja na validade, né? Mas se vocês lançarem essa pergunta lá para o pessoal da CIT, né, do Serviço de Segurança e Trabalho, eles vão dar essa resposta com mais precisão, com mais exatidão do que eu. Mas se quando foi adquirido o produto tinha o CA válido e ele está dentro da validade especificada pelo fabricante, né, pode até ser utilizado. Mas é melhor que eles respondam isso. Outro ponto é se há dúvida, né, com relação à eficácia, de repente fazer um ensaio de um lote, de uma amostra, né? Muitos fabricantes, até abrindo esse parênteses aqui, de EPI, né, no caso falando aí de arco elétrico, eles têm esse acordo com os seus usuários, né, de fazer auditorias de recebimento do corpo de prova, de pós-uso, para ver como que ele está depois de um tempo,
né? Porque a gente sabe que no Brasil a realidade financeira é outra, né? Então, muitas empresas de grande porte, tudo bem, mas algumas empresas, elas vão ter dificuldade, tá toda hora comprando EPI que não é barato, né? Então, eles acabam tomando algumas ações incorretas, né? Alguns improvisos aí que não devem ser adotados, né? Agora, se o EPI é novo, está lá embalado, nunca foi utilizado, foi adquirido quando o CA era válido e agora não é mais, mas o produto está dentro do prazo de validade, né? Seria importante consultar antes de colocar em uso e ter um problema aí de fiscalização, de multa e coisa assim, seria interessante consultar o pessoal da ST lá do Ministério do Trabalho e Previdência, né? Que é um acesso que não é difícil, o pessoal responde rápido, mas a princípio, se tiver dentro da validade, eu entendo que poderia ser utilizado. Agora, se ainda assim há dúvida, sempre é interessante a realização de um ensaio. Sim, sim. Aí ele complementa a pergunta, Márcio. No caso, ele poderia, quem adquiriu, né, o EPI, o empregador, ele poderia entrar em contato com o fabricante para solicitar renovação? Como é que procede nesse caso? Existe esse meio de solicitar real ou não existe? Então, a renovação do CA, os fabricantes dos EPIs, eles realizam, né? Como eu disse, a gente olha muito para o lado do laboratório, né? A gente recebe equipamentos, né? Inclusive, quando eles renovam o CA, a gente tem que identificar isso nos relatórios que vão depois parar lá na CIT, né? Vão parar lá na Secretaria de Segurança do Trabalho. Mas eu não sei se eles ganham um novo número de CA, porque nós não acompanhamos isso, né? O nosso papel vai até aí. Se ele ganha um novo número de CA, daí já complicou. Apesar de que a Secretaria tem essa rastreabilidade, né? Ela vai saber que passou por lá, que tinha um número antigo e ganhou um número novo. Um caminho é esse que como que é o nome dele mesmo? Johan. O Johan está sugerindo, falar com o fornecedor. Esse é um ponto, talvez ele tenha uma resposta até mais rápida, né? Mas na renovação, se ele não recebe o mesmo número de CA, é complicado você fazer essa rastreabilidade, né? Rastreabilidade, inclusive, é a palavra também do momento, porque a tendência do EPI é a certificação, né? Então, existe esse ponto também. Então, tem que se ter esse equilíbrio aí de validade de CA, validade de produto, né? E renovação, daí já é um outro capítulo, né? É uma outra questão. Mas aí, realmente, renovação, o fornecedor tem que dar algum respaldo para ele com relação a isso, né? Então, antes de colocar em uso, para que não tenha problema legal, né? Realmente fazer essas consultas aí. Tá? Eu não sei se isso vai proceder dessa forma. Realmente a gente para até a aprovação do equipamento, enviando os relatórios para a secretaria. Entendi, doutor Márcio. O Edivaldo Nunes, ele também é escritor, é um profissional da área de segurança do trabalho, né? Também meu amigo lá da Paraíba. E de João Pessoa, na verdade, acho que ele mora em João Pessoa. É que tanta gente no Brasil todo, eu acabo confundindo. Esse Nordeste, então, meu Deus. E ele está falando aqui o seguinte: a proibição reside apenas na comercialização. Utilizar pode sim. O que não, na verdade, ele até empreende, né? Ele tem uma loja que fornece EPI. E talvez, né, ele tenha essa expertise aí também, já ter consultado a CIT e tudo mais, né? E eu me lembro que também, recentemente, eu participei de um evento onde tinha o pessoal do Ministério do Trabalho e eles falaram sobre isso também, doutor Márcio, né? Que não pode a comercialização, mas se o CA está vencido, mas a validade do EPI ainda permanece, sobrepõe, né, como o senhor bem colocou. Mas, assim, é bom ter o parâmetro, né, onde é que está dizendo isso, e o embasamento legal, né, dizer, olha, nós estamos seguindo esse embasamento aqui,
né? Então, para não ter, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eu lembro bem que eu participei também de um evento, assim como o senhor mencionou aí, né? Que o profissional do Ministério do Trabalho, ele falou sobre isso, né? Então, assim, gente, o doutor Márcio, ele é um expert na área de certificação, ele atua no laboratório lá dentro da USP, nessa parte de ensaios, né? Especificamente, né, ensaio em arco elétrico. Então, assim, percebe como é complexo tudo isso, né? Até onde vai o papel dele, até onde entra outro órgão, né? Então, assim, é tudo dentes de uma engrenagem, tudo vai se complementando. E aqui a gente não pode entrar no mérito do Ministério do Trabalho, né? De outros órgãos, porque aqui a gente está falando especificamente de certificação. Mas, Johan, eu creio que ele esclareceu sua dúvida, né? Deu um direcionamento, entre em contato, né, com o fornecedor, entre em contato com o pessoal da CIT também, né? Então, para poder ter esse embasamento legal aí e não ficar no achismo. Na segurança do trabalho, a gente não pode agir no achismo de forma alguma. Não é mesmo, doutor Márcio? Doutor Márcio, então, assim, o tempo está voando e a gente ainda não falou ainda do nosso tema específico. Qual é a diferença da certificação e do certificado de aprovação? O que é isso? Então, vamos lá. Então, o que acontece, né? Primeiro ponto é que para ver o enquadramento do certificado de aprovação, o EPI no Brasil ele tem que estar tipificado. Para isso, o que é esse tipificado, né? Ele constar lá na lista dos EPIs da NR6. Estando lá, né, aí existem as portarias específicas, né, e isso tem mudado constantemente, né, a gente já nem consegue mais decorar o número de tanta portaria, sai uma, sai outra, depois tem os aditivos, né, e no Brasil hoje o que nós temos para a área de vestimenta de proteção contra arco elétrico é somente o certificado de aprovação. Então, para haver esse certificado de aprovação hoje, né, o que acontece nessa área? O fabricante, no caso do EPI, deve fazer uma avaliação de matéria-prima, né? Então, a primeira parte do processo, né, o que você usa para montar uma vestimenta? Você usa tecido, né? Então, você tem que fazer uma avaliação dessa matéria-prima. Além dessa matéria-prima principal, que a gente já está chamando hoje como componente crítico da vestimenta, que é o tecido, e você vai ter que fazer essa avaliação, e essa avaliação é feita já com arco elétrico, é feita, por exemplo, no laboratório da USP, né? É uma avaliação relativamente complexa também, né? É um ensaio cheio de detalhes, né? E hoje em dia o pessoal está buscando conhecer um pouco melhor isso, justamente porque nós vamos entrar na outra etapa, que é a questão da certificação. Mas vamos lá. Então você caracteriza a matéria-prima, existem outras matérias-primas, como linha, botões, fechamentos, né, velcro, faixa retrorefletiva, e existem os outros EPIs, vamos dizer aí, o proteção da face, que já está tipificado pela NR6, que a depender aí da sua utilização, então pode ser um visor comum, uma balaclava, ou um capuz do tipo carrasco, também pode seguir essa etapa de caracterização, né? E aí que surge o nosso conhecido no mercado, alguns conhecem, né? Em evento recente até me surpreendi que muita gente ainda não conhece alguns dos termos, né? Que é, por exemplo, o ATPV, tão famoso, né? Ele surge nesse momento da caracterização, né? Mas o ATPV é um dos indicadores, né? Existem vários outros, e que nós percebemos que o mercado brasileiro aqui, diferente do mercado europeu, norte-americano, está conhecendo muito pouco isso, né? Então está na hora de a gente saber um pouco mais o que é isso. Então, feita essa caracterização, é montado o EPI, e aí ele vai para um ensaio de desempenho, uma avaliação de desempenho para ver se ele suporta um arco elétrico. Com esses relatórios de ensaio, né, de caracterização, né, e essa caracterização atrelada depois a uma avaliação de desempenho final, o fabricante vai até o Ministério do Trabalho, né, sendo esse laboratório um laboratório certificado pelo Ministério do Trabalho e acreditado pelo Inmetro,
o Ministério do Trabalho confere a ele o CA. Tá? Então, perceba que isso é uma foto, um registro de um momento, de uma amostra que foi caracterizada, e depois essa amostra foi, parte desse produto foi utilizado aí para montar uma vestimenta, ela vai lá, uma única peça de vestuário, já pode conferir um certificado de aprovação. Então, veja que é um processo simplificado, mas é o que existe no momento, né? No processo de certificação, né, que existe já para alguns produtos, para alguns equipamentos de proteção, né, que é o que hoje ainda funciona dentro do sistema do Sinmetro, né, e que vai migrar agora para o Ministério do Trabalho, existe um terceiro componente que passa a integrar o processo para, no final, se obter o CA. O CA vai continuar existindo, tá? Mas existe um processo mais complexo, um terceiro componente. Esse terceiro componente é o organismo certificador de produto. Então, o organismo certificador de produto, ele agora vai ser o contato com o fabricante desse EPI, ele vai fazer uma análise de produção, ou seja, com o objetivo de garantir que aquela amostra que depois vai para o laboratório é produzida sempre da mesma forma, com as mesmas matérias-primas. Ele vai conduzir a análise dessa matéria-prima, da caracterização, da mesma forma como é feita hoje, porém com a garantia da manutenção da produção. E depois a montagem do EPI e o teste final vão seguir basicamente em laboratório as mesmas etapas. No entanto, fecha-se o processo de avaliação de produção. Por quê? Porque não vai ser só a foto do momento. No laboratório vai ser a foto do momento. Mas vão ser mais amostras. Isso tudo está em definição nesse exato momento. Inclusive, essa semana tivemos uma reunião desse grupo, né? É um GT que foi convocado pelo Ministério do Trabalho lá no CB32. E aí passa-se pelos ensaios, passa pela avaliação desse organismo certificador, do OCP, né? E aí ele vai fazer essa juntada de todo esse processo e vai certificar o produto junto ao Ministério do Trabalho, que avaliando que está tudo ok, tudo certinho, seguiu tudo direitinho, vai continuar conferindo um CA. Só que aí o CA passa a ter um peso maior, porque na questão do processo produtivo houve uma avaliação, houve uma aproximação aí do organismo certificador. Então, há uma garantia de qualidade de produção associada ao resultado de ensaio. Então, esse é o ganho da certificação. Então, no CA, você pega uma amostra lá, o próprio fabricante pega essa amostra, né? Leva para o laboratório, de alguma forma ele tem uma rastreabilidade da amostra, o laboratório considera aquele corpo de prova como a amostra que ele vai avaliar, né? Como eu disse, como a fotografia do momento. Avalia, devolve o resultado para o fabricante, que pega aquilo e vai lá em busca do seu CA. Né? Então, não se observa produção, não se observa fornecedor. Então, será que eu vou produzir com a mesma linha que eu mandei para o laboratório? Ou, então, quem está comprando, na verdade, o EPI, né? Será que ele produziu com a mesma linha que ele levou para o laboratório, com o mesmo fecho? Né? Será que foi realmente o mesmo tecido? Poxa, mas ele testou uma cor e trouxe outra aqui, isso influencia em alguma coisa? Então, todas essas etapas que nós estamos trabalhando agora, que numa certificação existe uma abrangência. Por que hoje muitos fornecedores tratam, como eu tinha comentado anteriormente, com o usuário, as auditorias de entrega do produto? Porque aí o usuário recebe o material, né? Ele já acordou com o fornecedor, que vai pegar uma parte desse material, que ele vai escolher e vai levar para o laboratório ensaiar para ver se realmente passa. Né? Num processo de certificação, isso vai estar dentro já do processo. Então, a tendência é de reduzir esse ônus aí para tanto o lado do fornecedor quanto do usuário, né? E ter uma rastreabilidade maior.
Mas ainda existe um ponto que também está previsto, né, vai estar previsto no processo de certificação, que é a fiscalização. Porque mesmo garantindo na frente de um organismo certificador que você está produzindo legal e tudo mais, a exemplo de outros produtos do mercado elétrico, né, existe até uma brincadeira, né, que nós escutamos isso do próprio Inmetro, dentro do CB32, que manda assim, ensaiar a noiva e depois vende a sogra, né? Sem demérito aí às sogras, mas o próprio Inmetro falava isso. Então, mesmo dentro de um processo de certificação, ainda existe mecanismos de você fugir, né, do produtor, certifica com uma coisa e depois vai lá e produz outra mais barata, ou que seja mais conveniente para ele. Então, há o processo de fiscalização, que é onde a gente está querendo trabalhar, a exemplo de programas como o Qualifios, que vocês já devem conhecer. Sim. Onde você monitora produto no mercado. Isso é bastante importante. Então, agora isso está sendo trabalhado. Então, é o momento de proposição de ideias, de participação. Quem tem interesse em participar e saber como é um trabalho público, né? É só entrar em contato aí que a gente convida para essas reuniões, né? E tem gente que entra lá e dá muita contribuição do lado justamente do usuário, né? Ou do lado de produtor, das várias que ali estão produtores, usuários, fabricantes, laboratórios. Então há vários experts ali. E a participação do próprio Ministério do Trabalho em todas essas reuniões. Então o momento é agora que isso está nascendo, né? E esse subgrupo aí, eu tenho feito a coordenação dele também, nessa área de vestimentas, né, de proteção contra calor e chamas, que vai abranger também a questão de fogo repentino, né, que é um outro tema relacionado a calor, que é a expertise dos nossos colegas lá do Senai do Rio de Janeiro, Senai CEDIC. Muito bom. Então, essa é a diferença básica, que é profunda, né, apesar de falar que é básica a diferença, entre o sistema de CA hoje e o sistema de certificação que vai continuar tendo o CA posteriormente. O CA vai continuar tendo sua validade, tudo isso vai continuar ocorrendo, mas o processo de certificação visa, então, garantir que o produto que chega no mercado, ele realmente tem, minimamente, né, um controle de qualidade de produção e controle de qualidade da mesma amostra. Não é simples, não é uma simples ISO 9001, não. Tá? É um processo um pouco mais aprofundado. Excelente, doutor Márcio. Excelente, doutor Márcio. Márcio, só complementando aqui o que nós tínhamos falado anteriormente sobre a dúvida do Johan, aqui tem um participante conosco, salvo engano, acho que é Frode RS o nome dele. Se pronunciei errado, você me corrige aqui, por favor. E ele está dizendo o seguinte: existe a nota técnica 176 do MTE, que aborda sobre a validade do CA e a vida útil do EPI. Olha só, então assim, o Café com Segurança é conhecimento mesmo, já temos aqui um participante, né, que contribuiu. Johan, veja lá essa nota técnica, né? Isso pode te ajudar bastante. É isso, gente, nós estamos aqui para transmitir o conhecimento, a ideia é essa, se somar, né? Então, assim, não sou eu a dona do projeto, eu apenas idealizei isso, são todos vocês, todos os participantes que passam por aqui que faz tudo isso acontecer. E, doutor Márcio, eu quero só complementar um pouquinho, né? Puxa vida, estamos vivendo aqui nova NR1, E-Social aí, a bola da vez, né? O que tem a ver tudo isso com EPI? Gente, tem tudo a ver. Porque, assim, apesar, como o doutor Márcio bem disse no início do nosso encontro, é a última barreira, né, de proteção, mas ela está lá, ela consta, ela precisa ser utilizada, né? E outra coisa, se você vai fazer o informe da sua empresa, se você é profissional de segurança do trabalho, vai fazer um laudo, né, para que seja informado ao E-Social, ao governo, né, sobre os riscos existentes na organização, você precisa também informar qual EPI está sendo utilizado. E não pode ser qualquer EPI. Então, por isso a importância de você estar aqui conosco nessa manhã, tomando esse café com segurança, porque
tudo isso é parte da engrenagem, como eu bem costumo dizer. Então, assim, precisa estar atento a todos esses detalhes. Gente, olha quanto conhecimento o doutor Márcio trouxe aqui para nós essa manhã, que às vezes a gente deixou despercebido ou, né, não deu tanta importância. Então, assim, a gente precisa estar atento aos pequenos detalhes. Na segurança do trabalho é assim, né? Então, assim, um pequeno detalhe faz uma grande diferença. Não é mesmo, doutor Márcio? Exatamente. A gente compartilha as informações que tem, você vê que os colegas trazem novidades, porque, como eu disse, cada um acaba atuando numa parcela do processo e tem os conhecimentos específicos de cada parcela. O que eu entendo até dos seminários que eu tenho participado também, para ouvir os colegas que têm aí mais experiência, né, na parte das NRs, e aí tem colegas que têm total domínio aí dessas NRs. Justamente isso que você acabou de perguntar, casar isso com essa questão da seleção, uso e cuidados do EPI. Então, com a introdução agora da NR1, onde nós temos o PGR, né, que se você olhar a estrutura dele, ele segue aquela estrutura que eu comentei há pouco do PDCA, né, que é utilizado na I3E, é utilizado na NFPA 70E, e tem como base, na verdade, tudo isso, uma norma chamada ISO 30000. Então, são processos, né, sistemas de gestão, né, de gerenciamento de risco. O que acontece? No PGR agora, né, o EPI faz parte, entra, né, por isso nós estamos falando agora em desenvolvimento da proteção. Então, o EPI entra nisso, né, assim como entram aí os cálculos de energia incidente, né, e tudo está atrelado. E quando você revisa um processo, que você revisou o procedimento de trabalho, que seja, você mudou uma distância, né? Lembrando que o calor aí de arcos elétricos, ele vai estar sempre relacionado com distância, com tempo, né? Corrente e distância são os principais, né? Existem outras variáveis, mas essas são os principais. Então, fez uma troca de proteção, atualizou, mudou um gabinete, parti para um gabinete totalmente protegido contra arco elétrico, e agora, o que eu faço? Então, todas essas perguntas surgem nos seminários, né? Nas conversas que a gente tem. E aí existem os colegas de diversas áreas, os colegas que trabalham só com esses painéis, né? Com detectores rápidos de proteção contra arco elétrico por luz, né? Os optodetetores, por aí vai. Tudo isso que você faz, você tem que atualizar no seu PGR. Então, isso muda bastante, né? Porque no PPRA parece que esse negócio era meio esquecido, né? Fazia-se uma vez, deixava lá e... Agora no PGR... Agora no PGR não. Você tem uma cobrança ali mais clara, mais evidente dessa atualização, né? E por isso que a gente tem insistido, eu tenho insistido bastante, o pessoal precisa entender melhor o que é esse EPI. Tá? O pessoal ainda não está compreendendo o que é, né? Nós temos um laboratório no Brasil, né? As pessoas podem ir lá conhecer o laboratório. Felizmente, ele faz parte de uma universidade pública, né? Obviamente que não dá para chegar todo mundo lá ao mesmo tempo, porque o laboratório, inclusive, é um laboratório de ensaios de alta periculosidade. Então, mas a gente consegue agendar visitas, é só o pessoal entrar em contato. É importante conhecer. Então, aproveitar que a gente tem isso no Brasil, né? E tentar compreender melhor o que é isso. O que é análise de matéria-prima? O que é aquilo que vem rotulado, escritinho lá? Veio no meu EPI aqui um negócio escrito 10 calorias por centímetro quadrado. O que é isso? Né? Algumas pessoas não sabem nem o que é isso. Tá? Alguns já estão familiarizados, né? Mas outros não sabem nem o que é aquilo que está escrito lá. Veio, outro dia um colega ligou para mim, de uma concessionária, e falou assim, olha, veio escrito no EPI, ao invés de ATPV, veio escrito no EBT, o que é isso? Né? Então, isso sai lá do ensaio, né? E quando isso ocorre, você também vai ter que pensar no seu PGR. Mas eu pedi o índice de proteção de 10 calorias e eu achei que ia vir a TPV, mas veio EBT, e agora? O que é isso, EBT? Né? No proteção facial minha veio um troço esquisito escrito lá, e não é o ATPV, né?
Por que a proteção das mãos não tem caracterização de arco elétrico? Não dá para fazer? Dá para fazer, mas não está tipificado. É a questão da NR6. Então, essas atualizações de normas, a NR6 é bola da vez, ela está já em consulta pública, né? É muito importante estar seguindo. Mas voltando a essa questão da NR1, né, principalmente do PGR, o EPI entra no processo e a justificativa da escolha do EPI entra junto, né? Então, por isso ela tem que ser bem embasada, e para isso você tem que conhecer a questão dos cálculos de energia incidente, né? E conhecer o que é o EPI com relação a esses cálculos de energia incidente, quanto que ele vai proteger, né? Quando que ele vai proteger de forma adequada, né? E o que significam tantas essas siglas aí técnicas que vão aparecer lá no manual do EPI, ou etiquetado, ou até impresso no equipamento de proteção individual. Então, são várias etapas. Eu entendo que é complexo, mas já está na hora do nosso usuário começar a aprender melhor o que é tudo isso. Excelente, doutor Márcio. Excelente, doutor Márcio. Márcio, eu já explico para a gente falar, trazer um dia só para falar dessas especificações técnicas aí de ensaio, porque eu já fiquei curiosa aqui, eu quero dominar esse assunto, porque eu sou apaixonada pela segurança do trabalho, e para mim não se deve fazer segurança do trabalho de qualquer jeito. Então eu quero esse conhecimento, vou agendar uma visita no laboratório, quero conhecer de perto, quero ver como é que funciona esses ensaios, né? Já que o senhor abriu aqui para a gente que pode estar agendando essas visitas. Quem sabe com um time de uma organização. Temos aqui a SPB, que é bem envolvida nisso. Talvez a gente faça uma caravana, não é? Johan, Edivaldo, Cristina, né? Esse pessoal todo aí. E a gente vai lá fazer essa visita nesse laboratório, né? E o Johan coloca aqui a Paraíba, a Bahia e o Brasil em peso tomando café com segurança. Agora eu complemento, a Paraíba, Bahia, São Paulo e todo o Brasil aqui tomando café com segurança conosco. É realmente uma honra ter todos vocês aqui conosco. Eu creio que não tenho mais nenhuma dúvida aqui, doutor Márcio, e a gente precisa finalizar o nosso encontro, porque é um compromisso contigo, comigo e com toda a nossa audiência, né? De encerrar às 8 horas, porque apesar de hoje, né, ser um dia que emenda um feriado prolongado aí, mas eu vou trabalhar hoje, eu creio que o senhor também, né? E parte da nossa audiência, creio que também vai trabalhar, e a gente vai precisar finalizar o nosso encontro. Deixo esse espaço para o senhor fazer as suas considerações finais, falar dos seus projetos, né? Como doutor, como pesquisador, quais são os projetos que pessoais também, né? Que o senhor está envolvido. A casa é sua, sinta-se à vontade. Bom, então, primeiramente, eu agradecer, realmente, né? A gente tem trabalho ainda hoje, vamos seguir aqui adiante. Então, Isabela, gostaria de agradecer essa oportunidade, né? A gente se conheceu aí, já somos realmente amigos aí nessa área, que lutamos pela mesma coisa, né? Pela segurança. Agradecer a todos os que estão presentes, né? Aos que vão ainda nos assistir. Nós temos projetos de pesquisa dentro da universidade, rodando, né? Temos um programa de doutorado já acontecendo, agora um colega, né, também que se junta a nós lá da UFMG, a coisa está expandindo, né? Legal que também os colegas aí do resto do Brasil comecem a se inteirar disso, né? Então, isso também é uma coisa interessante, né? Nós podemos aí fazer programas em parceria entre universidades, né? Não necessariamente o pessoal está aí na Paraíba, puxa, eu vou para São Paulo estudar, não dá? Dá para a gente fazer alguma coisa em conjunto, sim, né? Quem tem interesse em fazer pós-graduação nessa área, temos um laboratório no Brasil, como eu disse, são só 4 no mundo, então aproveitem. Já temos agora, então, mais colegas adentrando isso. E projetos de pesquisa, desenvolvimento de calorimetria, de sistemas de medição, a gente está tentando sempre aprimorar o nosso processo, né? E isso é uma linha de pesquisa. A outra linha é essa da educação mesmo, né? De informação. E aí, como você disse, Iva, eu tenho aí projetos pessoais, sim, né? Eu tenho os cursos, treinamentos, palestras que eu faço, né? E tem um curso que fica residido aí
na Hotmart, né? Você já comentei dele com você, né? Então, na rede Hotmart você encontra lá os meus cursos. Um deles é especificamente sobre essa questão de ensaio, porque eu vi essa deficiência, né? Então, esses são projetos pessoais, né? Como eu atuo também, já falei, na área de radiologia, tem lá também coisas nesse sentido. Temos projetos de pesquisa na USP também nessa área, né? Mas os projetos pessoais são focados nessa questão de educação, hoje, principalmente dos nossos usuários. E para quem trabalha mais com laboratório, tudo, também tenho aí cursos, treinamentos na área metrológica, que é outra área importante, né? Mas aí é mais com enfoque para quem está ligado a laboratório, né? A gente sabe que tem empresas que têm laboratórios internos, né, de avaliação de EPI, né? Obviamente que não na área de arco e fogo, mas na área de segurança elétrica. Então, eu também tenho e já dei início nesse trabalho metrológico de laboratório, porque eu vejo que isso está se expandindo muito, né? Então, o pessoal precisa ter um pouco mais de embasamento técnico em algumas áreas. Mas a que mais realmente me preocupa hoje, né, que eu tenho gastado mais, a maior parte do meu tempo, é tentar difundir conhecimento do que é o EPI para arco elétrico, né? O que é esse EPI aí, que para alguns ainda alguns ainda tratam como uniforme, e outros é um mistério. E não tem mistério nenhum, é só entender exatamente o que acontece para poder associar isso no seu PGR e em outras questões aí. E é isso. E a universidade está aberta aí para receber os colegas aí do Brasil inteiro, né? É só a gente se organizar para todo mundo saber que nós temos aqui um laboratório, como eu disse, que poucos lugares do mundo têm igual. Então, vamos difundir essa informação que salva vidas. Esse é o ponto mais importante. Muito bom, doutor Márcio. Eu te agradeço imensamente, né, o seu tempo, né, de se dispor de estar aqui transmitindo conhecimento. Nós tivemos aqui na nossa audiência vários amigos, vários conhecidos, né, da segurança do trabalho, né, de todo o Brasil. Aqui temos o André Remédio, nosso amigo, né, ele é lá de Ribeirão Preto, mandando um abraço aqui para a gente. O que indicou aqui a nota técnica, ele é o Fernando da Rambo Impermeáveis. E ele contribuiu demais. Fernando, eu te agradeço, te convido a nos seguir aqui na página. Toda sexta-feira tem um Café com Segurança. Também estendo o convite a ti, né, para estar participando. E é isso, gente. Tivemos vários colegas aqui. Se for citar o nome de todos, né, a gente vai passar amanhã fazendo isso. Mas eu agradeço o carinho de você ter permanecido aqui tomando esse café com segurança nessa manhã de sexta-feira. Uma manhã de um feriado prolongado, digamos assim, né? Mas mesmo assim, vocês estiveram aqui conosco. Foi uma honra. Foi uma honra enorme tomar um café com esse doutor, né, esse pesquisador, que tanto tem contribuído, né, no desenvolvimento, na tecnologia aqui no Brasil, né? É um profissional renomado e que tão nos representa, né, nessa parte de pesquisa. O Johan está perguntando, 171, parabéns pelo profissional. Iva, qual o número da nota técnica? Johan, está aqui nos comentários, ele colocou logo no início, deixa eu só... Nota técnica 176 do MTE, viu, Johan? Que o nosso amigo Fernando... O Fernando é o grande contribuidor lá no nosso CB32, a Rambo, né, o Sérgio, o pessoal, são fabricantes que estão alinhados aí com esse desenvolvimento. Obrigado aí, Fernando. Um abraço para vocês. Excelente. Agradeço o carinho. Sexta-feira tem mais Café com Segurança. Professor Márcio, professor, doutor, né, colega, amigo, e é isso. Márcio, tá bom. Obrigado. Até mais. E até a próxima oportunidade. Foi uma honra tomar um café com segurança contigo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Até sexta-feira.